Como é bom estarmos juntos mais uma vez, e hoje eu gostaria de trazer para você uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque abençoa a minha, abençoa da minha igreja, e eu queria compartilhar com você agora. O nome dessa mensagem tem um nome bem singelo, mas muito poderoso. O nome da mensagem é Os Nomes. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui na versão Ferreira de Almeida, o Salmo 23, que é um salmo que acho que todos nós conhecemos, de tão bonito que é. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um salmo poético, um salmo magnífico escrito pelo rei Davi. Irmãos, a Bíblia hebraica ela é muito rica ali no Antigo Testamento, né? E muitas vezes ela apresenta alguns nomes no hebraico e quando é traduzido para o português, perde-se um pouquinho do significado ou então é muito simplificado. E aí a gente perde algum entendimento muito bom, muito maravilhoso que está no texto original, no hebraico. Lá, só para dar um exemplo, né? Lá em Êxodos, capítulo 6, nós temos o diálogo de Moisés com Deus. Moisés, ele está sendo comissionado por Deus para ir falar com Faraó, o governante mais poderoso do planeta Terra naquela época, chefe do império mais poderoso, que era o Império Egípcio, e também que se considerava Deus. O próprio Faraó era cultuado como Deus no Egito. Pois bem, Moisés é comissionado, vai falar com Faraó e levando o recado que Deus deu para Moisés. Moisés, como foi educado na corte egípcia, né, ele foi recebido pelo Faraó. Quando ele chega para falar com o Faraó, ele dá a mensagem, olha, Hashem, né, o Deus Hashem, Hashem é uma palavra hebraica que significa nome, ordenou que você libertasse o povo e permitisse que o povo que está escravo aqui no Egito há 430 anos, fosse no caminho de 2 dias pelo deserto para me prestar culto. E o faraó ficou indignado, debochou de Moisés, perguntou quem é esse Hashem que eu não conheço, e certamente você não vai, eu não vou fazer nada disso que você está me pedindo. E não só isso, ele ainda deu ordem para os seus oficiais para tornar a escravidão do povo de Israel mais dura, mais pesada ainda. E o povo fica com raiva de Moisés. Pô, a nossa situação já era difícil, você vem para cá e torna a nossa situação pior ainda, os seus esforços só pioraram. Então, Moisés volta para Deus, muito desanimado, muito triste, e Deus anima o coração de Moisés e manda ele de novo para uma nova batalha verbal lá com o faraó. O faraó ainda fala o seguinte, eu vou endurecer o coração do faraó. Só que desta vez, Deus faz algo que ele não faz em nenhum momento até esse momento na Bíblia. Ele revela a Moisés algo que ele nunca revelou a nenhum ser humano antes. Ele revela o seu nome. Ele fala, quando Moisés pergunta para Deus, se o faraó perguntar o seu nome, que nome que eu digo? Diga que eu sou te enviou. Isso é traduzido aqui na nossa Bíblia. Só que no hebraico, esse nome é um tetagrama impronunciável. É o YHWH, que a gente translitera por Iavé, né?
alguns como Jeová. Interessante que esse nome é tão sagrado que o judeu não pronuncia esse nome. Até hoje ele não pronuncia, ele chama de Hashem, para dizer o nome de Deus, que no grego é traduzido por Adonai, né? Então, é um nome tão sagrado e até aquele momento Deus não tinha revelado, Deus não revelou isso para Abraão, não revelou isso para Noé, não revelou isso para os patriarcas, enfim, revelou naquele momento. Aí você pode entender por que os judeus ficaram com tanta raiva de Jesus. Quando Jesus faz uma afirmação bombástica, ele fala: antes de Abraão existir, eu sou. Eu sou. Ele fala, ele pronuncia essas 4 letras sagradas: o Y, o H, o W, o H. É como se ele estivesse dizendo: eu sou Yahvé, eu sou Jeová. Olha que coisa fantástica, irmãos. Reparem, um nome misterioso. Um nome, por que esse nome vai mudar as regras do jogo com o faraó? Por que essa revelação vai mudar completamente o jogo? Né? Reparem, esse tetagrama ele era tão sagrado que apenas o sumo sacerdote o pronunciava quando ele estava fazendo algum culto no Sancto dos Santos, dentro do templo sagrado. Esse tetagrama é tão... Só para você ter ideia da riqueza dos nomes de Deus que aparecem na Bíblia hebraica, ali de Gênesis 1, Gênesis 2, quando Deus começa a criar todas as coisas, a palavra que é usada para Deus, por exemplo, é Elohim. Elohim criou o céu. Elohim criou as águas. Elohim fez a separação das águas da terra. Enfim, todo aquele processo que está descrito em Gênesis 1 e 2, use-se a palavra Elohim para falar sobre Deus. E quando Deus cria o homem e sopra o seu espírito naquele boneco de barro e ele se torna uma alma vivente, ali a Bíblia já chama ele pelo tetagrama sagrado. A Bíblia já chama ele de Yahvé. Yahvé criou o homem do pó da terra. Reparem, Elohim cria o mundo, cria o universo, mas Yahvé faz que esse universo, que esse mundo tenha um propósito. Elohim cria as leis imutáveis da natureza, né? A lei da gravidade, a lei das marés, pôr do sol, nascer da lua, enfim. E Yahvé, ele pega essas leis e as modifica de acordo com o seu bel prazer, mas sempre com o propósito de criar uma realidade espiritual para que o homem tenha uma relação com ele. É muito lindo isso. Então, quando ele revela a Moisés, olha, diga que, fala o tetagrama, né? YHWH, quando ele fala, meu nome é esse, é como se ele pegasse as luvas de boxe e falasse: agora eu vou dar uma lição nesse faraó. Né? Esse faraó que se acha Deus, esse faraó que tem um panteão de deuses lá do Egito, que controlam as cheias do rio Nilo, que fazem a criação fazem que o trigo floresça para alimentar o povo, que fazem o nascer da lua. Eles creem que esse panteão de deuses que não são deuses faz tudo isso. Eu vou mostrar para ele agora o ABC da verdade espiritual. Ele vai aprender, o faraó vai aprender que só existe um único Deus que controla todas as coisas, que transcende a sua criação e que molda a sua criação de acordo com a sua vontade. Moisés vai voltar e vai ensinar isso para o faraó. Olha que coisa fantástica. Como é que ele vai ensinar isso, irmãos? Vamos voltar lá para o início da Bíblia. Elohim, quando vai criando todas as coisas, ele fala 10 vezes. 10 vezes. Seja feita o mar, seja feito as águas, seja feita a terra, seja feito os luminares no céu, enfim, todo o processo da criação são 10 palavras de Elohim. E Yahvé vai falar para Moisés, para ele ir lá e vai usar as 10 pragas
para desconstruir a criação e destruir o império do Egito. Olha como a Bíblia é rica, irmãos. Repare, Deus vai desfazendo passo a passo tudo que ele criou diante de Faraó e dos seus magos. Deus é espírito. Deus é invisível. Deus é inacessível. Nós não tocamos em Deus, nós não ouvimos Deus. Então, para que Deus não virasse uma filosofia humana ou uma religião qualquer, mentirosa qualquer, era necessário que ele se revelasse a nós. E como cristão, essa é a base da minha fé. Deus se revelou a mim. Né? Isso é central. Eu, como cristão, sei que ele se revelou aos escritores da Bíblia Sagrada, que ele se revelou aos profetas do Antigo Testamento, que ele se revelou aos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a maior revelação de Deus, a revelação máxima, suprema de Deus, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando perguntam a Jesus, Senhor, o que é a vida eterna? Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e conheçam ao seu Filho que ele enviou. Então, se ele não se revelasse, era impossível conhecê-lo. Mas ele se revela em Cristo. Cristo é a revelação máxima, é Deus recebível. Olha que coisa fantástica. E aí a gente vai entrar nesse Salmo 23, onde Davi está falando de Deus como se Deus fosse um pastor de ovelhas. Davi foi um pastor de ovelhas, ele cuidou das ovelhas do seu pai, né? E ele vai colocando nesse poema do Salmo 23 vários nomes de Deus que estão no hebraico, e cada nome de Deus tem um atributo fantástico, irmãos. Um atributo que traz bênçãos para a nossa vida. E o Salmo 23 tem muita ligação com o Evangelho de João, capítulo 10, quando Cristo fala, eu sou o bom pastor. Davi tinha na mente, né, aquelas ovelhas que ele estava cuidando do seu pai, como se fossem as pessoas, e o pastor fosse o próprio Deus. E no Antigo Testamento nós vemos várias passagens de Deus se colocando como pastor de Israel, né? Pastor do povo dele, o pastor das crianças de Israel, guiando as suas ovelhas. Jesus também vai falar isso nas parábolas, né? Na parábola do pastor que deixa 99 ovelhas ali no pasto e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Traz ela de volta, cuida dela. Então, é sempre mostrando que Deus jamais abandona as suas ovelhas, conduzindo ela por vales, por montanhas, guardando-as do perigo, cuidando das suas feridas, carregando no ombro. É lindo demais. E nesse Salmo 23, que é esse poema, Davi deve estar se lembrando quando ele era um adolescente, jovem, e seu pai chega para ele, Jessé, e fala, Davi, você vai lá levar alguns queijos para os seus 3 irmãos que estão acampados lá no exército, que o exército vai travar uma guerra lá contra os filisteus. Davi vai, e quando ele chega lá, ele se depara com aquele homem gigantesco, quase 3 metros de altura, puro músculos, um matador profissional, desafiando os homens do exército de Israel, confrontando, debochando deles, chamando eles para uma batalha corpo a corpo com ele, dizendo que não havia homem. Davi chega e vê esse cenário, se dirige ao rei Saul e fala, deixa eu ir lá combater, no nome do Senhor eu vou vencer esse gigante. E Saul, não, você não passa de um menino, rapaz, de um adolescente, esse é um matador profissional, não tem a menor condição de você travar uma guerra com ele. Ele fala, olha, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, um dia apareceu um urso. E o urso, nenhum ser humano tem como vencer o urso numa batalha. Pois bem, eu parti para cima daquele urso que queria pegar uma ovelha e o matei. Numa outra ocasião, veio um leão. Nenhum ser humano tem como derrotar um leão. Eu parti para cima do leão, puxei ele pela barba e o matei.
Aquilo impressionou tanto Saul, que Saul permite que ele vá lutar como representante do exército de Israel contra Golias, e Davi o mata o gigante. Reparem, tudo isso está na mente de Davi, né, quando ele escreve isso. Jesus mesmo vai trazer essas verdades lá no capítulo 10 do Evangelho de São João, dizendo: eu sou o bom pastor que dou a vida para as ovelhas. Eu nunca vou abandonar. E quando eu subir, eu enviarei o meu Espírito, que vai estar com vocês todos os dias da sua vida. Então, vamos aprender esse Salmo 23. Agora, observe, na Bíblia nada é por acaso, irmãos. O Salmo 23 é logo depois do Salmo 22. E o Salmo 22 é uma visão que Davi está tendo quase 2000 anos depois, uma visão do Cristo pendurado naquela cruz. E ele vai falando a agonia do Messias sendo crucificado, a zombaria do povo, os seus ossos e suas feridas aparecendo, os romanos lançando sorte sobre suas túnicas, e a palavra que Cristo grita de desespero na cruz, quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o Salmo 22, está tudo ali. Então, eu só posso entender o Salmo 23 como Deus sendo bom pastor da minha vida se eu passar pelo Salmo 22, que é o Salmo da cruz. A cruz que me reconciliou com Deus. A cruz que eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo na minha vida. Ele se torna o Senhor da minha vida, e aí sim eu posso chamar o meu Deus, o seu Deus, do pastor que cuida de nós. Incrível, né? E esse Salmo 23 possui os nomes de Deus no hebraico. Cada nome revela um atributo de Deus, que vai nos ajudar nessa travessia nesse mundo, nos guiando em direção à nossa Canaã celestial, nessa peregrinação, onde a gente vai enfrentar lobos devoradores, perigos diversos. Então vamos ver, vamos aprender agora o Salmo? Vamos lá, olha só, verso 1. Salmo 23, 1 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é lindo demais, irmão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Iavé Jirê é o nome hebraico do Senhor, que é o Deus da provisão. Salmo 37, Davi vai escrever: fui moço, agora já sou velho, e jamais vi um justo desamparado. Jirê é aquela provisão material, é a provisão financeira, não para atender desejos supérfluos, mas para que a gente viva nesse mundo, atendendo às nossas necessidades básicas. Jesus fala no capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, permaneçam em mim, para que vocês recebam vida. E que o meu evangelho e as minhas palavras permaneçam em vós. O meu evangelho é o evangelho do amor. É amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o cristão. Não é o cristão que pega em armas, não é o cristão que faz baderna, que quebra tudo, que destrói. Esse não é o cristão. O verdadeiro cristão, ele prega o evangelho do amor. Então, repara, Jesus fala: se essas palavras estão em vocês, pedireis ao Pai em meu nome e o Pai vos dará. Nunca vai faltar o básico, nunca vai faltar moradia, nunca vai faltar vestes, nunca vai faltar educação, alimentação. Nós temos toda hora crises no horizonte, né, irmãos? E as pessoas têm uma tendência a buscar favores de homens que estão em posição de autoridade, ou que têm dinheiro, enfim, para atender uma necessidade. Aí me lembra o profeta Jeremias, quando ele fala: maldito é o homem que confia no homem, e que confia no braço de carne, quer dizer, no ser humano, como seu sustento, como seu consolo. Maldito esse homem. Agora, bendito é o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, cujas raízes se estendem até o ribeiro, e vendo a seca, as suas folhas continuam verdes. Quer dizer, situações de crise, ele está lá,
vivinho, florescendo. E quando vier o ano da sequidão, ele permanece dando frutos. Iavé Jirê. Olha, irmãos, é tão magnífico isso, né? Esse salmo é tão magnífico. E eu me lembro da minha infância. Eu morava no bairro da Penha, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, no conjunto do IAPI da Penha. E meu pai era um operário, era um mecânico de elevador. E a minha mãe me pegava pela mão, assim, eu com entre 6 e 8 anos, e a gente ia a pé até a Olaria, na igreja de São Geraldo, que existe até hoje. E nessa igreja, eu me lembro, minha mãe tinha uma voz forte, mas era uma voz de soprano forte, e ela cantava esse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta, irmãos. Eu me lembro que um lar operário é um lar pobre, né? Eu me lembro que eu só tive uma calça comprida, acho que dos 8 aos 14 anos. Eu acho que comia carne raramente, né? Mas naquele lar, ela nos ensinava que Jesus cuidava de nós, que Ele era o nosso pastor. Então, irmãos, não se preocupe. Se você foi lavado pelo sangue de Jesus, pertence ao seu Jesus, não se preocupe, porque nunca você vai ser desamparado. Nunca vai faltar nada. Pode estar até difícil, irmãos, mas o Senhor é o teu Yahvé Jirê. Você é ovelha dele. Você confia nele. Ele vai te alimentar. Ele vai cuidar de você. Vamos continuar? Verso 2. Ele fala assim: Leva-me, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E no verso 3, refrigera a minha alma. Nossa, aqui tem 2 nomes de Deus embutidos aqui. No verso 2, quando ele fala, leva para as águas de descanso, águas de refrigério, o que vem à mente? Paz. Iavé Shalom. O Senhor é a minha paz. Sem descanso, não tem paz. Você pode estar na praia, né? Ali naquela praia cristalina, águas cristalinas, que não tem esgoto sendo lançado, né, pelos edifícios, né? Aquela praia paradisíaca, tomando uma água de coco, mas se o teu coração não tem paz, você não consegue descansar. E quando não há descanso, o que sobra? O que sobra são os remédios. Os remédios que estão enriquecendo a indústria farmacêutica e que estão adoecendo muitas pessoas, que têm anestesiado a mente de muitas pessoas. Se não tem paz, tem medo. E o medo traz síndrome. Quando Adão e Eva pecaram, eles sabiam o que era paz. Eles sabiam o que era alegria, descanso. Na hora que eles rompem com Deus, o primeiro sentimento que eles têm é uma síndrome de pânico, eles se escondem. O medo, ele faz parte desse mundo que nós vivemos. Ele se alimenta das desgraças desse mundo. E muitas vezes a gente passa por situações difíceis, que pode elevar o nosso estresse. Nós somos bombardeados por notícias ruins diariamente. E o que Jesus fala? Jesus fala, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, dobre os seus joelhos e clame ao Yahvé Shalom, para que você receba a paz de Deus. Jesus falou, a minha paz eu vos dou, não é a paz que o mundo dá. O mundo precisa de paz, desesperadamente. Nós estamos vendo aí, o presidente Lula fez um plano e entregou para os governos da Rússia e Ucrânia para que eles possam até aperfeiçoar esse plano para acabar essa guerra fratricida que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o que realmente vai trazer paz no coração humano é a sua reconciliação com Deus. É Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, que pega a mão do homem e une a mão de Deus, e o homem volta a se reconciliar com Deus e volta a experimentar paz. O Shalom de Deus, para o judeu, é algo fantástico, porque ele também vê o Shalom significa não só uma ausência de conflito ou uma solução para uma crise, mas não, é uma proteção sobre dívidas na área da saúde. Eu me lembro que quando eu estava
É, isso, 2002, já tem bastante tempo, né? Eu estava passando para a reserva da Marinha e eu morava em Brasília, num apartamento muito bonitão, bonito, que a Marinha dava para os oficiais ali no bairro do Sudoeste. E eu senti no meu coração que eu tinha que permanecer em Brasília porque teria mais oportunidade de emprego quando eu passasse para a reserva. As minhas filhas queriam também ficar em Brasília. Só que eu não tinha nada na poupança, irmãos, não tinha nada, nada. E Brasília é um bairro, é uma cidade muito cara, e o bairro do Sudoeste é um bairro caro. Enfim, aí nós encontramos um apartamento, eu fiz uma dívida, fiz um empréstimo muito pesado para pagar uma parte inicial dessa dívida e fiz um financiamento de 20 anos. Esse financiamento comia quase 60, 70% do meu salário. Então eu, com mais de quase 50 anos, fui dar aula à noite numa faculdade e fui também trabalhar na agência espacial com carro comissionado, ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado. Enfim, foi um período de muito trabalho, né? E de muita dificuldade. Enfim, e colocamos o nosso apartamento no Rio de Janeiro à venda, um apartamento pequeno. E durante aqueles 6 meses que eu tinha de prazo de empréstimo, não conseguimos nenhuma pessoa interessada no apartamento. Ninguém nem ia lá ver o apartamento. E isso foi nos dando uma aflição muito grande, porque a dívida ia, depois desses 6 meses, ela ia praticamente dobrar por causa dos juros. E eu me lembro que eu estava chegando na hora do almoço em casa para almoçar, e a minha esposa estava de joelho no chão. E ela estava falando em voz alta com Deus. Eu entrei para o meu quarto, mas eu ouvi ela falar: Pai, tu não é padrasto, tu é o nosso Yahvé Shalom. Por favor, Senhor, que esse apartamento seja vendido no Rio, para que a gente possa pagar nossa dívida. Sentamos para almoçar e o telefone tocou. Era o corretor dizendo que aquilo que nós estávamos pedindo pelo apartamento, a gente conseguiu vender o apartamento naquele momento. Coisa incrível, irmãos. Coisa incrível, incrível, incrível. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Vamos ver aqui no verso 3, quando ele fala: refrigera minha alma. Alma é o nosso psique, que está tão adoecido e cada vez mais adoecido nas pessoas. É o nosso Yahvé Rafá, o Senhor que nos cura. Nós vivemos num mundo cada vez mais doente, irmãos. As redes sociais só ampliam, cada dia a gente vê notícias horríveis, horríveis, envolvendo até pessoas que se dizem cristãs. O consumo de remédio tarja pretas contra depressão, contra síndromes, aumenta tremendamente. O número de suicídios aumenta. Conheci uma pessoa da igreja, lá tinha um jovem que tentou o ITA e não conseguiu passar nesse concurso do ITA e quando chegou em casa cometeu suicídio. Alunos das universidades que passaram por essa experiência de suicídio, professores que também passaram, síndromes, depressão. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos, que tende a piorar. A solidão tem aumentado. Então, irmãos, agora, o nosso corpo também é um corpo que está em decadência, né? Nós vamos envelhecendo e temos doenças. O cristão fica doente. Eu mesmo nasci com um problema de asma que até hoje eu tenho, que limita a minha capacidade respiratória bastante. Tive um câncer de pele, né? E tem muitos cristãos que enfrentam doenças graves e passam por situações muito difíceis, com doenças no físico. Deus pode curar a doença instantaneamente, claro, porque pelas pisaduras do Cristo nós fomos sarados. Ele pode curar instantaneamente. Mas muitas vezes, e eu acho na grande maioria das vezes, ele nos dá o poder para que a gente lide com as doenças no físico e supere e levamos e cresçamos com mesmo com essas doenças. Eu falo isso tranquilamente, irmãos. Agora, na alma é diferente. Na alma, nós precisamos de cura. E essa cura tem que acontecer. Porque ele é o nosso Yahvé Rafá. O Senhor pode nos curar na alma. Satanás não tem nenhum poder de me levar um minuto antes
do dia estabelecido da minha partida aqui da terra, porque está estabelecido. Salmo 139 diz que todos os meus dias estão contados. Então, nada que ele possa fazer vai abreviar a minha vida. Tá? Agora, dentro da minha alma, eu posso, como filho, clamar e receber a cura dos problemas que me afligem. Eu posso experimentar o Shalom, o Rafá de Yahvé. Jesus falou que tudo é possível para o crer. Jesus falou que não vai permitir que nenhuma ovelha seja arrebatada da mão dele. Eu vou contar uma história para você, irmãos, que vai ilustrar bem isso que aconteceu comigo. Eu tinha 24 anos de idade e eu já era um oficial da Marinha de Guerra e eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, muito difícil. Eu era solteiro, eu morava ainda com meu pai, lá na Penha, e eu passei por uma crise emocional dificílima, dificílima. Tão difícil, irmãos, que um dia eu cheguei em casa, no meu quarto, fechei a porta, abri a janela e era perfeitamente natural um pensamento que estava vindo na minha cabeça para pular da janela e cometer suicídio. Olha só. Eu queria me livrar daquela dor horrível que eu estava sentindo dentro da minha cabeça, da minha natureza, do meu psique. Então, para mim era perfeitamente normal. Eu não estava no Evangelho, eu não conhecia o Senhor Jesus. Naquela época, eu lidava com misticismo, né? Era Rosa Cruz. E eu me lembro que eu sentei numa cadeira de frente para a janela. E sentei e falei o seguinte: Senhor, a minha mãe me falava que tu és o nosso pastor. Ela cantava isso. Se tu realmente existe e é o meu pastor, não permita que eu pule dessa janela. E eu fechei os olhos e fiquei ali numa quietude, calmo, respirando, e na minha mente veio uma escada luminosa. Depois acho que esse período que eu fiquei ali quietinho, olho fechado, durou em torno de 8 minutos, irmão, mais ou menos. Quando eu abri os olhos, aquele pensamento suicida me pareceu a coisa mais ridícula do mundo. E eu fiquei, como é que eu pude pensar uma loucura dessa? E aí a gente vai entender depois, quando a Bíblia nos diz, lá em Efésios capítulo 6, que são as setas inflamadas do inimigo. Quer dizer, aquilo não vem de dentro de você. Aquilo não está vindo do teu psique, aquilo está vindo de fora, entrando dentro da sua mente. Aquele pensamento horrível. Né? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que segurar o escudo da fé. Ali eu experimentei o meu Yahvé Rafá, a cura da minha alma naquele momento. E naquele verso, e outra coisa aqui também no verso 3, ele fala: guia-me pelas veredas da justiça. Vereda da justiça é Yahvé Tsiknu. Coisa linda. Que Isaías 54:17 fala o seguinte: toda arma forjada contra ti não prosperará, e qualquer língua que ousar se levantar em juízo contra você não prosperará, porque isso é seu direito como servo do Senhor. Uma verdade bíblica. O Yahvé Tsikenu, o Senhor é a minha justiça. Isso não é uma promessa triunfalista, não, irmãos. Eu vivi isso. Eu me lembro que eu dava aula nessa faculdade à noite aqui em Brasília e, houve uma situação difícil nessa faculdade, ela começou a atrasar o salário dos professores e ficou muito difícil, eu resolvi sair. E ao sair dessa faculdade, eu vi que eles não tinham pago durante 3 anos nada do meu fundo de garantia. Então eu me vi obrigado a entrar na justiça do trabalho, pedindo meus direitos. No dia da audiência, o advogado dessa faculdade chegou no canto e falou: olha, você já está sabendo que você nunca mais vai dar aula em nenhuma faculdade particular, né? Porque os donos dessas faculdades se conhecem, se conversam, e não gostam de professores que entram na justiça reivindicando seus direitos. Você não quer desistir? Eu falei: não, não. O Senhor é a minha justiça, nós vamos até o final. E eu ganhei essa causa, mas saí da faculdade e 2 meses depois, irmãos,
eu passei no concurso para professor da Universidade de Brasília, onde estou até hoje. Por quê? Porque podem fechar portas, irmão. Na minha vida, nas minhas carreiras todas, eu tive muitas portas fechadas. E eu vi Deus abrindo portas completamente inesperadas, porque Ele é a nossa justiça. É o Yahvé Tsidkenu. Vamos continuar? Salmo 23? Fala assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Oh, coisa linda! O vale da sombra da morte. Todos nós passamos por ele. Às vezes, muitas vezes, passamos por ele. Os favelados do Rio de Janeiro sabem o que é isso, né, irmãos? Porque eles ficam entre o fogo do traficante e o fogo da polícia que sobe e muita gente inocente acaba morrendo. Mas a sombra da morte, às vezes, é pior do que a própria morte. O medo da morte, às vezes, é pior. Irmãos. Nós vivemos num ambiente, num mundo caído pelo pecado, onde demônios, lobos vorazes estão prontos a nos emboscar como ovelha num vale. Normalmente eles pegam o lobo quando ataca a ovelha, pega a ovelha quando a ovelha está cansadinha. Sabe aquela passagem do Monte da Tentação? Foi depois de 40 dias de jejum, o Senhor Jesus já estava bem fraquinho, que Satanás aparece para tentá-lo. Normalmente é assim, porque aí você não tem nem como fugir. E o Vale da Sombra da Morte ele tem várias faces. Pode ser a face de um casamento que acabou, de um desemprego, de uma doença, um diagnóstico que o médico constatou um tumor em você. Enfim, situações muito difíceis que trazem medo. E Davi está falando, não temerei mal algum. Por que ele não temia? Porque ele conhecia o quarto nome de Deus. Tu estás comigo, tu é o meu Yahvé Shammah. Salmo 27:10, Davi escreve, mesmo que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolhe. E a vara do pastor, né, vocês veem naquelas ilustrações, ela é curva, exatamente para poder puxar a ovelha que cai num buraco, né, e para bater no lobo que vem tentar matar a ovelha. É mais ou menos assim que funciona. Jesus fala, eu sou o bom pastor, as ovelhas conhecem a minha voz, os que vieram antes de mim eram mercenários, eram lobos devoradores. E eu não permito que nenhuma ovelha seja arrebatada da minha mão. Jesus não desiste de nós, irmãos. Se eu cair, o cajado dele vai me puxar. O diabo não vai tocar em mim no vale da sombra da morte. É claro que eu vou sofrer ataques. É claro que eu vou tomar decisões erradas que vão trazer, às vezes, dores para mim. É claro que eu vou pecar. A Bíblia diz que nós pecaremos e poderemos colher consequências horríveis do nosso pecado. Mas o cajado de Deus nos consola, porque nós estamos em aliança com o Pai. Aí ele entra no verso 5 e fala isso que é lindo demais. Olha só, irmãos. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Prepara uma mesa. Olha, uma mesa perante meu adversário. É o meu Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor está à frente de mim. Situações que você está vivendo dentro de um ambiente completamente hostil, de competição extrema, pessoas querendo puxar o seu tapete, às vezes até no seio familiar. Deus vai estar ali para te defender. Me lembra a história de Daniel? Daniel era perfeito como ministro, o rei Dario gostava muito de Daniel, ele era exemplar, honestíssimo, competente. Os outros ministros do Império Persa ficam com inveja dele e criam uma lei absurda que fazem o rei Dario assinar, e essa lei acaba lançando Daniel na cova dos leões, leões famintos que iam estraçalhar ele. O rei fica profundamente triste, mas ele tem que cumprir a lei que ele mesmo assinou. Ele lança Daniel naquela cova, coloca uma pedra, diz que o rei não dormiu aquela noite. Não comeu nada, não quis ouvir música, teve uma crise de insônia. Antes do sol se levantar, ele corre para a cova dos leões e grita, Daniel, Daniel, Deus que tu serves, pôde te livrar da boca do leão.
E Daniel responde de dentro da cova: ó Rei, viva para sempre. O Deus que eu sirvo mandou um anjo que fechou a boca desses leões. E o rei fica tão feliz e, ao mesmo tempo, ele pega aqueles ministros, manda jogar todos eles na cova. Nem chegaram no final da cova, os leões mataram todos. Então, muitas vezes, Deus não vai nos livrar da cova dos leões que nós estamos dentro, mas ele vai fechar a boca do leão para que ele não coma você, irmãos. Por quê? Porque ele é o Yahvé Nissi, a tua bandeira. E outra coisa, ele prepara uma mesa. A mesa é para aqueles que estão em aliança. Então, todas as bênçãos de Deus, até do Salmo 23, tem uma contrapartida nossa. A contrapartida da obediência da palavra, não é? Viver a palavra. Jesus fala em João capítulo 15, verso 7, se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você, peça o que quiser. Palavra de que produza os frutos do Espírito, que produz amor em nós. Então, eu preciso viver a palavra e abominar aquilo que Deus abomina. Se Deus abomina a mentira, eu não posso enviar fake news para ninguém. Se Deus abomina a fofoca, eu não posso ser uma pessoa de intrigas. Se Deus abomina o adultério, como ele diz em Malaquias, eu não posso, em momento algum, ser um adúltero. Se Deus abomina a desonestidade, como ele diz em Provérbios capítulo 13, que ele abomina a balança enganosa, eu tenho que ser uma pessoa honesta. Se Deus abomina a falta de perdão, eu tenho que ser uma pessoa perdoadora. Se Deus é fiel, irmãos, eu tenho que ser fiel ao meu cônjuge, eu tenho que ser fiel ao meu patrão, aos meus colegas de trabalho, eu tenho que ser fiel à minha igreja, fiel ao meu pastor. Entende? E aí acontece o seguinte: ele me unge a cabeça com óleo, o óleo perfumado. O óleo é símbolo de quem? É símbolo do Espírito Santo, irmãos. Oh, que coisa maravilhosa. Pode o mundo mal te machucar, te ferir, aquele óleo do Espírito vem te curar. É o bálsamo de Deus. Não se preocupe com o que falam de você. Não se preocupe com a reputação diante dos homens. Se preocupe sim com a sua reputação diante de Deus. Porque a preocupação sempre abre a porta para o diabo agir. Então, quando ele me unge com óleo, ele está me separando, ele está me santificando. Ele é o meu Yahvé Mekadesh, o Senhor que me santifica. Santificar nada mais é que a gente ser um cristão cada vez mais parecido com Jesus. Se ele é fiel, eu sou fiel. Então, irmãos, se meu inimigo tem fome, o que é que a Bíblia fala em Romanos e em Provérbios? Eu vou dar para ele de comer. Se ele tem sede, dor de beber, porque vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. Quer dizer, a sua consciência, todos aqueles laços de maldade e de ódio serão quebrados. Vamos passar pelo vale da sombra da morte? Vamos. Vamos passar por situações desconfortáveis? Vamos. Nessa caminhada, vamos passar por muitas lutas? Faça a sua parte, irmãos, que Deus vai fazer a parte dele. E os nomes de Deus que estão presentes nesse Salmo 23, os nomes, os títulos dessa mensagem, onde está embutido aquele nome que é maior de todos os nomes, né? Que está em Filipenses, que ele assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou de tal maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos sobre a terra, debaixo da terra e nos céus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Cristo, os nomes de Deus, os nomes de Adonai, né? Os nomes de Yahvé, todos esses nomes, irmão, trazem cura, trazem paz, trazem justiça, traz a presença de Deus, traz a provisão de Deus. Para que eles sejam uma realidade na minha vida, eu tenho que obedecer a palavra, viver a palavra de Deus. É isso aí, querido. Uma grande, grande semana, que esse vídeo possa te abençoar e você compartilhar com muitas pessoas. Amém? Um grande abraço.